Olha, a gente viu que uma das consequências do desmatamento seria a exposição do solo, né, à erosão. Então, a gente desprotege o solo, deixa ele exposto à erosão, e isso facilita o processo erosivo, né, de desgaste desse solo. Ok. E vimos também que o desmatamento na Ásia, no continente asiático, ele é praticado para se fazer dois outros tipos de atividades, que são atividades econômicas. Grande parte das áreas que foram devastadas já, que foram desmatadas na Ásia, é onde se cultiva mais produtos, onde se pratica agricultura ou pecuária, criação de animais, certo? Então, o desmatamento está muito ligado a essa questão da agricultura e da pecuária. Sempre que as pessoas não sabem, né, as consequências disso tudo. Sim, Ricardo, tudo bem. Estou vendo aqui sua mensagem. Já entendi. Pronto. Então, agora a gente vai falar desse tópicozinho falando sobre degradação dos solos, certo? O desmatamento e o uso intensivo do solo pela agricultura tem provocado a degradação dos solos, sobretudo em algumas áreas específicas do continente asiático, que é o Oriente Médio, né, o sul da Ásia e o sudeste asiático. Ou seja, isso aqui, ó, são as áreas mais afetadas. Deixa eu colocar no mapa logo. Ó, o Oriente Médio vem sendo bastante afetado com essa questão do desmatamento, degradação do solo também, principalmente a degradação do solo, já que a gente está falando de degradação do solo. Então, Oriente Médio, sul da Ásia, né, sul e sudeste asiático. Essa porção aqui onde pega a Indonésia, a Malásia, Singapura, Filipinas, enfim. São as áreas aí mais afetadas com a degradação do solo. Aí outra coisa, né, nessa porção aqui sul e sudeste da Ásia, o que é que a gente vai encontrar? Eu falei que essas áreas de exposição do solo e degradação do solo é em detrimento principalmente da agricultura e da pecuária, não foi? Ok. E a agricultura é um forte fator para a degradação do solo. Nessas áreas aqui do sul e do sudeste asiático, onde tem bastante o cultivo do arroz, né? A risicultura é muito forte aqui no sul da Ásia e no sudeste asiático. E daí, o que é que esses países fazem? Eles cultivam arroz em áreas de encostas, em áreas elevadas, montanhosas, certo? Em áreas elevadas. Aí, o que é que acontece, Ana Beatriz? Como é que eles conseguem cultivar arroz em uma área de encosta, com alta declividade? Faz o quê? Adiciona alguma técnica nessa produção? Tem alguma técnica agrícola que eles fazem para que, por exemplo, quando a gente cultiva em áreas de encosta, tipo assim, áreas declives, entendeu? É suscetível para que a chuva que acontece ela leve ali camadas de solo, degrade ali de forma mais rápida aquele solo. Então, o solo ele fica mais suscetível, vulnerável. Em alta declividade, fica vulnerável à erosão e o solo fica mais exposto à erosão, de certa forma. Então, o que é que acontece? Na Ásia, é muito comum eles praticarem o cultivo do arroz em áreas de declividade, mas eles fazem o quê? Eles criaram uma técnica, eles adotaram uma técnica, na verdade, agrícola, chamada de terraceamento, para cultivar arroz em área de encosta. Terraceamento. Ana Beatriz, o que é isso, terraceamento? Aí tem uma imagem no livro de vocês, ó, que é essa daqui. Eita, peraí, deixa eu puxar aqui do celular. Olha, não tem essa imagem no livro de vocês? O que é essa técnica agrícola chamada de terraceamento? Você aproveita a declividade do terreno, ó, do relevo, e constrói essas rampas artificiais. É o homem que constrói essas rampas, entendeu? A gente aproveita a declividade do relevo e constrói essas rampas aqui. Ana Beatriz, essas rampas, elas se dão em meio que curvas de nível, né? Ó, tá vendo que cada uma tem um nívelzinho no terreno? Então, repare, essa técnica agrícola, ela é muito adotada para aproveitar a declividade do relevo. E aí, quando você faz isso, você evita com que a água da chuva, ela leve todo o sedimento ali daquele solo de forma rápida, você evita a erosão, você aproveita a água ao máximo, porque tipo, a água vem daqui, vai escorrendo aos poucos, vai para a segunda rampa, terceira rampa, quarta, enfim, até o final, entendeu? Aproveita ao máximo a água da chuva. Você evita, porque quando o terreno ele é reto mesmo, o que é que vai acontecer? A erosão ela vai carregar logo todo o sedimento que ela encontrar pela frente. E aqui não. Aqui a água ela vai ter que passar por todas essas rampas, tá vendo? Então, isso daqui é uma estratégia para conservar o solo. Além de conservar o solo, aproveitar ao máximo a água da chuva, né, para o cultivo. E aqui, no caso, é o cultivo do arroz. E o cultivo do arroz na Ásia, no sul e no sudeste asiático, se dá em áreas muito, como é que eu posso dizer? Em áreas muito chuvosas, em áreas de altas precipitações. Então, tipo, eles
eles, ao longo do tempo, aproveitaram, né, essas áreas de encosta para construir essas rampas artificiais, que é uma técnica agrícola chamada terraceamento, para se aproveitar, conservar o solo, mas proteger esse solo e aproveitar ao máximo a água da chuva, entendeu? E aí o cultivo do arroz, ele é praticado principalmente nessas partes aí no sul e no sudeste asiático, nessas áreas elevadas, para se aproveitar ao máximo essa declividade, mas de uma forma favorável para ele, né, que contribua para uma maior produtividade. Tem alguma dúvida sobre o terraceamento, essa técnica agrícola? Não, né? Se tiver, pode dizer, fica à vontade. Então, a erosão ela fica menos intensa, né, com essa técnica. É uma técnica que já caiu no Enem, terraceamento já caiu no Enem e é bem famosinha. Deu para entender mais ou menos, né? Espero que sim. Não disseram nada? Então, é uma forma de conservar o solo e uma forma de aproveitar ao máximo a água da chuva para a agricultura. No caso aqui, principalmente a agricultura do arroz, a risicultura, no sul e sudeste asiático. Aí agora a gente vai falar sobre o tópico de poluição, né? Poluição atmosférica. Quais são as áreas que mais poluem na Ásia? Tem alguma área específica? Aponta duas áreas aí, né? Isso no livro de vocês? Diz que na porção do Oriente Médio e no Sudeste Asiático, a gente vai encontrar os maiores índices de poluição atmosférica do mundo. Quando a gente se referir tanto à poluição atmosférica quanto à poluição da água, dos corpos hídricos, a gente vai ver que a Ásia ela é líder mundial, né, nesses tipos aí de poluições. Tanto a atmosférica quanto essa questão de rios poluídos, né? Os maiores rios poluídos do mundo se concentram no continente asiático. Enfim, então, assim, é um continente que tem alguns indicadores que não são muito legais, né? Para a gente não é uma coisa que se orgulhe, não é uma coisa interessante. Enfim, então, no Oriente Médio e no Sudeste Asiático, a gente vai encontrar aí países que mais emitem gases do efeito estufa, gases poluentes para a atmosfera. Eles participam bastante desse processo do aquecimento global, né? Eles emitem bastante gases que retêm calor para a atmosfera, além de que emitem também diversas partículas poluidoras, né, que poluem o ar atmosférico. Eles participam ativamente da poluição atmosférica global. São as áreas que mais emitem, né, gases poluentes para a atmosfera no mundo todo. Quais são as causas, Ana Beatriz, dessa grande poluição atmosférica? Está ligada a quê? Essas causas, está ligada a quê? Intenso desenvolvimento industrial, obviamente, porque a gente sabe que poluição atmosférica está ligada à fuligem, né, das indústrias que são eliminadas, enfim, está ligado a essa questão industrial e está ligada também ao acelerado processo de urbanização. E a gente sabe que a urbanização, ela é na verdade, uma consequência do processo de industrialização. A gente viu que aqueles tigres asiáticos, grande parte deles se concentra no Sudeste Asiático, né? Grande parte. E boa parte ali daqueles países do Oriente Médio que tem muitas indústrias petroquímicas, enfim, diversos tipos de indústrias que utilizam muita queima do combustível fóssil e liberam para a atmosfera muitos gases poluentes, são aí indústrias que lideram esse processo de poluição atmosférica global. Então, e o processo de urbanização, ela é, como eu falei, é uma consequência da indústria, porque as indústrias surgem no espaço urbano. Então, urbanização quer dizer o quê? Nada mais, nada menos do que aumento populacional nas zonas urbanas, maior do que na zona rural. Então, quando você tem um país que a maior parte das pessoas habita na zona urbana, então a gente já tem ali um país urbanizado. E quando esse processo está só, tipo assim, quando a quantidade de pessoas na zona urbana está só aumentando, então significa dizer que aquele país ainda está passando por um processo de urbanização e tende a aumentar ainda mais o processo, a porcentagem de pessoas habitando nas zonas urbanas. E como eu falei, como as indústrias elas surgem nas zonas urbanas, então, de certa forma, as pessoas elas passam a migrar, né, para as zonas urbanas em busca de atividade de trabalho, né, vínculo de emprego, buscam uma melhor condição de vida. Geralmente, nas zonas urbanas, a gente vai encontrar melhores serviços, ofertas de serviços, sem contar que esses países que passam por um processo de urbanização, tanto é por causa da industrialização, quanto também por causa que o campo ele passa a se modernizar também, né? Adicionado tecnologias, máquinas, e aí, de certa forma, acaba expulsando as pessoas. E a gente viu que na Ásia ainda é um continente bastante rural, mas é um continente que vem passando recentemente por um processo de urbanização. Muitos países já são urbanizados na Ásia. E aí, quanto mais urbanizado, mais industrializado, a tendência é que esse processo, essa prática ambiental aí da poluição atmosférica seja mais ampliada, seja mais
mais grave, mais forte nesses países, né? Países como, por exemplo, a China, que é o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, né? É um dos países mais poluentes do mundo, é a China. Então, assim, e é um país asiático também. Então, quanto mais o país ele é urbanizado, mais ele é industrializado, a tendência é que ele polua mais, degrade mais, né, o nosso ar atmosférico. Então, a Ásia é líder mundial nesse processo de poluição atmosférica. Sobretudo nessas porções aqui do Oriente Médio e do Sudeste Asiático, onde se concentra grande parte dos tigres asiáticos. Nessas regiões, a poluição do ar ocorre sobretudo nas grandes áreas urbanas. Como eu falei, né? Quanto mais urbanizada a área, a tendência é que libere mais partículas de gases aí poluentes para a atmosfera. A tendência é essa. Então, só está refletindo o que eu estava falando, né? Ok, falei disso aqui, falei sim. Muito bem, tá. Perfeita. Na China, inclusive, ocorre muito um processo chamado smog. Smog é quando se forma uma camada de ar atmosférico repleto de partículas de gases poluentes e de gases de efeito estufa, né, que retém calor. E aí você olha para o céu, tá bem cinza, você não consegue visualizar nada direito, né? Você não consegue ver uma coisa a longa distância, porque tem uma espessa camada ali de poluição atmosférica que você não consegue visualizar. Aí isso é chamado de smog. É muito comum em áreas muito industrializadas, como na China. Pode procurar na internet, smog, vocês vão ver. É muito comum acontecer na China isso. Poluição da água já? Deixa eu ver. Poluição da água, exatamente. Vamos lá. Ó, o livro já destaca outra coisa sobre poluição da água, né? Tanto poluição atmosférica quanto poluição da água são problemas sérios do continente asiático. Por quê? Porque é o local do mundo, é o continente do mundo que mais tem esse problema, né? Que mais polui a atmosfera e mais polui as águas, os corpos hídricos. A Ásia tem os rios mais poluídos do mundo. Isso aí é uma coisa que vocês têm que grifar no livro de vocês. Os rios mais poluídos do mundo se concentram nesse continente. Agora, por quê? Em detrimento principalmente dessa questão industrial, né? De tanto despejo industrial, resto de coisas utilizadas na indústria, né? Esgoto tanto industrial quanto esgoto também doméstico, que é destinado diretamente nos cursos fluviais, ou seja, nos rios. Tipo assim, não é tratado, já deposita no rio. Então, assim, por que o continente asiático ele é líder nessa questão de ter os rios mais poluídos do mundo? Nada mais, nada menos, porque eles não têm uma política de tratamento de esgoto eficiente. Tanto o esgoto doméstico das casas, quanto o esgoto industrial, certo? E aí é destinado diretamente no rio, sem tratamento nenhum. Por isso que eles têm esse indicador aí. Aí outra coisa, a gente sabe que tem muitas doenças que a gente contrai e é em decorrência de um contato com a água contaminada. Muitas doenças, por que mamãe compra água para a gente beber? Por que praticamente em toda casa que você chega, não é toda, mas quase todas as casas que a gente visita aqui por perto, as pessoas compram água para beber. É por quê? Porque não tem água na torneira? É por isso? Não. Não, né? Porque elas não confiam no tratamento da água que chega até as suas casas, né? Porque elas sabem que essa água muitas vezes não é bem tratada. Isso é um dos problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? Um tratamento meio que ineficiente da água que chega até a gente. É por isso que a gente compra água. E aí a gente sabe que, na verdade, boa parte das doenças que a gente adquire, boa parte não, a gente pode adquirir algumas doenças que estão aí na água, presentes na água. Água não tratada, água não bem tratada, enfim. E na Índia e na China, a gente vai encontrar aí muitas crianças, uma alta mortalidade infantil, de crianças que adquirem doenças que estão em contato com água não tratada, com esgoto, enfim. Né? Países que enfrentam uma alta taxa de mortalidade infantil, ou seja, que crianças, antes de completar 1 ano de idade, ou até 5 anos de idade, morrem por causa de contato com a água não tratada, com a poluição da água. Como, por exemplo, é muito comum as pessoas, crianças não têm uma defesa muito boa, né, ainda. Aí, elas em contato com água não tratada, elas podem, sei lá, ter diarreias, enfim, problemas ligados aí à cólera, enfim, muitas outras doenças que está ligada a essa questão da água não tratada. E tem um indicador bem impactante também no livro de vocês, que diz que
cerca de metade da população da Índia e da China, que são populações bilionárias, né, de mais de 1 bilhão de pessoas cada um, cerca de metade dessa população desses países não tem acesso à água tratada. Então, isso é um problema muito sério, né, que eles precisam resolver urgentemente. Não ter água tratada, metade da população, se tem aí um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, então é um problema extremamente sério. 1 bilhão e 300 milhões, né, metade da população não tem água tratada em casa, então isso é uma coisa bem séria. Essa questão da poluição da água não se reflete apenas nos corpos hídricos fluviais, né? Não se refere apenas às águas dos rios. A Ásia também a gente vai encontrar algumas áreas que são altamente poluídas, áreas marítimas que são altamente poluídas, principalmente as áreas costeiras. As áreas costeiras do continente a gente vai encontrar áreas altamente poluídas. Áreas de mares mesmo, altamente poluídas. E isso também é em decorrência, tem aquela causa, a mesma causa que provoca a poluição dos rios, também provoca a poluição dos oceanos, né? Dos mares ali, próximos aos países na costa, né? Do continente asiático, que é em decorrência do despejo de esgoto industrial e esgoto doméstico, e também tem o fato de que são áreas que têm um grande e intenso, né, tráfego marítimo. A Ásia é um dos locais que mais trafegam navios no mundo todo, né, que transporta mercadoria no mundo todo. Por quê? Porque é lá que fica o país que mais produz produtos industrializados no mundo, que é a China. É lá que tem também, que está concentrado os tigres asiáticos, que são países que exportam, são plataformas de exportação, né? São países que produzem e exportam mais produtos. Então, assim, o fluxo de comércio é muito intenso no Pacífico, muito intenso no Índico, no Oceano Índico. Então, todo esse tráfego marítimo unido ao esgoto industrial e ao esgoto doméstico, que é depositado nos mares também, acaba poluindo aí também as águas oceânicas. E o livro destaca que a porção norte do Pacífico é a área de maior geração de plástico, né, do mundo todo. Vou falar já disso aí. A poluição dos oceanos Pacífico e Índico é causada pelo despejo de esgoto doméstico e industrial, como eu falei. Agora vamos falar da questão do lixo plástico, que tem muito a ver com a poluição do oceano, né? A maior camada de lixo de plástico, né, lixo plástico flutuante nos oceanos da Terra encontra-se no Oceano Pacífico, na parte norte do Oceano Pacífico. Ou seja, ali naquela parte que vai dos Estados Unidos, pega o Pacífico Norte, até mais ou menos ali o Japão, pegando a costa também da Rússia, costa leste da Rússia. Aquela porçãozinha ali do Pacífico Norte é a parte o oceano, a parte do oceano mundial, que tem maior plástico, quantidade de plástico, né, lixo plástico no mundo. Olha aí, ó, tem uma porçãozinha dela, ó, formada por mais de 4 milhões de toneladas de lixo plástico. 4 milhões de toneladas de lixo plástico no oceano. Você imagina isso aí. Quais são os reflexos disso, né? Para a biodiversidade global, para os animais aquáticos que vivem nessa porção. O que é que acontece? Essa camada se movimenta pelas correntes marítimas e dispersa no oceano. E se dispersa no oceano, né? Carregando esse plástico aí por várias outras extensões de oceano no mundo. É por isso que a gente encontra muito foto na internet, notícia na internet e na televisão também. Tal animal foi encontrado morto e dentro dele tinha plásticos. Porque o animal ele não sabe distinguir o que é alimento, o que não é alimento, muitas vezes. Tipo assim, alguns animais aquáticos, né? E aí eles acabam ingerindo esse lixo, achando que estão se alimentando e acabam não tendo ar para respirar e falecendo, né? Morrendo. E a gente encontra esses animais e sabe que é uma consequência do ser humano. Por que eu estava batendo tanto na tecla naquela outra aula? Eu terminei falando disso, que a gente precisa se inserir no problema, o ser humano precisa se inserir no problema, porque nós somos a causa do problema, né? Nós somos a causa e nós somos a solução também, porque nós somos a única espécie que pensa. Então, se nós somos a única espécie que pensa, por que a gente está destruindo o nosso futuro, o futuro da nossa espécie, entendeu? O homem, ele se auto-sabota, ele se autodestrói o tempo inteiro. E a gente precisa se colocar dentro desse problema, porque nós somos a causa do problema. E somos a solução. A China é a maior poluidora dos oceanos, seguida por Indonésia e Índia. Olha aí. China dá até para entender, né? Porque também é o país aí com a maior população do mundo, é o país que mais produz e exporta produtos industrializados no mundo. Enfim, é a maior poluidora atmosférica do mundo. Enfim, e aí ela também é líder nessa maior poluição dos oceanos, que não é uma coisa legal. Nenhum desses indicadores que eu falei é legal para esse país, né?
mas ela é líder na poluição também nos oceanos, global. E aí eu pergunto para vocês, qual seria uma solução ou soluções que a gente deveria tomar em relação a esse lixo plástico? A geração de lixo plástico no oceano. Não peguei água, não. O que a gente poderia fazer? Mais uma vez, educação ambiental, conscientizar, não, sensibilizar as pessoas. Ninguém conscientiza ninguém, e sua consciência é sua. Não tem como eu colocar minha consciência em você. Então, assim, a gente não conscientiza as pessoas, a gente sensibiliza as pessoas para os problemas. Eu tenho que sensibilizar vocês, para vocês pensarem no problema, para vocês saberem que vocês podem estar ocasionando também um problema e que vocês podem fazer diferença no mundo. Eu estou sensibilizando o tempo todo vocês. Eu não estou conscientizando a consciência de vocês. E aí, o que é que a gente poderia fazer? Para a prática da educação ambiental, só isso serve? Um de cada vez. Vocês estão falando demais, assim, entendeu? Está atrapalhando. O que é que a gente pode fazer para ele não parar nos oceanos, nos rios? O que não fazer para não acontecer isso aí do lixo plástico? Qual a solução? Quais soluções? Pensem aí. Jogar lixo no lixo, né? Não ficar jogando lixo nas praias. Agora, jogar o lixo no lixo, será que resolve o problema? Porque muitas vezes a administração pública, ela pega aquele lixo e queima, ou então ela pega aquele lixo e coloca num terreno baldio, e aí acaba que aquele lixo ele gera um chorume, aquele chorume, ele pode chegar até água subterrânea, poluir água subterrânea. Então, assim, só jogar o lixo no lixo vai resolver o problema? O que a gente poderia fazer mais? Só o Wilton participa, porque vocês não dizem nada. Falem. Diga a ideia de vocês. Eu acho que incentivar mais o ato da reciclagem. Reciclagem. Ou reutilização também, buscar reutilizar o produto. Se dá para reutilizar, se não reciclar. Ou então, a gente pode deixar de usar plástico, né? Usar material que se degrade mais rapidamente, que não seja plástico, que já tem, com certeza. Enfim, buscar a estratégia para substituir o plástico por outras coisas, porque a gente sabe que isso dura muito para o processo de degradação, né? Para o plástico se degradar totalmente. Enfim, sabe que esse plástico vai parar na barriga, no estômago de muitos animais aquáticos. Então, causa mortandade, a perda de biodiversidade, variedade de espécies. Enfim, tem várias outras, tem muitas coisas que a gente poderia fazer, né? A gente já citou algumas aqui. Então, na prova de vocês, eu quero que vocês utilizem o conhecimento crítico de vocês, crítico. Analise criticamente esses problemas e, possivelmente, eu vou pedir que vocês apontem soluções. E aí, eu não quero, pelo amor de Jesus Cristo, eu vou logo dar uma dica a vocês. Não tá todo mundo aqui não, mas vou logo dizer. Não copiem, colhem coisas da internet. Vocês têm uma mente, vocês pensam. Tentem colocar aquilo que vocês acham que é correto para resolver isso aqui. Eu vou avaliar conforme o desenvolvimento de vocês, entendeu? Eu fico triste quando eu vejo que o aluno copia e cola a resposta da internet todinha, não leva o tempo nem ler aquilo ali, buscar uma solução para resolver. Enfim, vocês são muito inteligentes. Então, coloca